Ei, me fala uma coisa, será que realmente eu preciso ir na igreja? Afinal de contas, quem são os desigrejados? Será que eu posso ser crente dentro da minha casa ou eu preciso ir a um templo? Será que realmente eu preciso ter uma liderança espiritual sobre a minha vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. É toda segunda-feira, 6h30 da manhã, eu posto um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube lhe avisará quando eu postar um vídeo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para mim. Curta, porque cada vez que você curte, o YouTube mostra para 10, 15, 20, 50, 100 pessoas diferentes. E faça qualquer comentário, porque eu gosto muito de ler todos os comentários que vocês fazem. Lição de número 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Fábio, afinal de contas, que movimento é esse? Eu nunca ouvi falar no desigrejados. Que movimento é esse? Então, olha que interessante. A partir de 2010, foi feito um censo no Brasil, e esse censo mostrou, tá? Perguntava, você é crente, que religião que você é? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Legal. Sou católico não praticante. Quando eu era criança eu ouvia muito isso, sou católico, mas não praticante. E a partir de 2010 começou a ter registro, é claro que isso é muito mais antigo, mas começou a ter um registro de número muito crescente dos cristãos que não frequentavam, eles se declaravam crentes, mas que não iam à igreja. Ele não dependia de uma liderança, ele não estava dentro de uma igreja, mas eles eram crentes. E aí então criaram-se o termo desigrejados, ou seja, eu sou crente, mas não preciso da igreja. Eu sou crente, mas não preciso de um pastor. Eu sou crente, mas não estou debaixo de uma organização, de um clero, de algo institucional. Ou seja, eu sou crente, mas fora das quatro paredes. O objetivo dessa aula aqui não é atacá-los. Então, a primeira ideia que eu quero que você pega é: não vamos atacar os desigrejados. A ideia aqui é eu entender por que eles desigrejaram. É porque eles abandonaram o templo. Não respeita, entre aspas, um pastor, uma liderança. Porque a ideia aqui não é ver os pontos negativos deles e sair de forma já prepotente, já os acusando. Então presta atenção, eles se declaram cristãos, eles se declaram, e a ideia aqui não é não praticantes. A ideia aqui é o seguinte: eles praticam o cristianismo, mas fora de quatro paredes. Eles não precisam de uma organização. É muito sutil isso, mas eles não precisam de uma organização. É assim que eles se autodenominam. Ponto primeiro: um ensino anti-institucional, ou seja, eles não precisam de uma instituição. O que eles negam, Fábio? Eles negam a organização, a estrutura, eles negam a institucionalização, ou seja, a igreja como uma instituição, como um CNPJ, algo do gênero. Eles negam um código de doutrina, aquilo que pode, aquilo que não pode. Eles negam o credo. O que é o credo? É aquilo que eu creio. É a lista da minha crença. Eles negam isso. Eles negam o templo físico, ou seja, um local consagrado para adorar a Deus em espírito e em verdade.
eles negam também o estilo arquitetônico, tá? Porque em alguns países, cada país tem um modelo de igreja. Porque é bem interessante, tem aquelas igrejas que você vê, principalmente igreja católica, mas na Europa, aqui nos Estados Unidos também tem, aquelas igrejas que o pico dela é enorme, você fica assim besta de como eles conseguiram fazer com que aquele pico fosse afunilando, afunilando e chegasse bem alto, tá? Sabe o que significa isso? Só para dar um adendo aqui, significa o seguinte, pode significar, uma das ideias é o seguinte, a igreja tentando chegar no eterno, a igreja tentando tocar ao céu, mas mostrando a incapacidade de ela chegar lá sozinha. Então é essa que é a ponto 2, um ensino anticleral. O que eles negam aqui? Eles negam um sistema de governo. E só para que você possa, a respeito de curiosidade, a igreja tem no mínimo 3 tipos de governo. Eu sei que tem mais, mas vamos ficar em 3 tipos de governo. Existe o governo episcopal. Que governo é esse, Fábio? É muito nessas igrejas locais, onde o pastor cria a sua própria igreja, onde ele mesmo é o presidente. Então ele manda e desmanda naquele lugar, tá? Isso nós chamamos de episcopal. É claro que grandes movimentos como a Assembleia de Deus tem o pastor presidente, tá bom? Mas ele muda um pouquinho, é uma junção, às vezes, de episcopal e de outros modelos de igreja também, tá? Temos também o congregacional. O que é o congregacional? É quando a própria igreja vota, tá? Por exemplo, no modelo assembleano também tem isso, existe o pastor presidente, mas para ter algumas coisas, por exemplo, mudança da liderança da igreja, a liderança cúpula, tá? Quem que é o vice-presidente? O presidente não se muda, mas o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente, tesoureiro, enfim, da igreja mãe, ou seja, existe uma votação, tá? Embora essa votação seja muito manipulada, a ideia aqui não é isso, tá? Mas é por votação, tá bom? Ponto 3, ou, na verdade, o terceiro sistema de governo, o presbiterial, ou aquilo que os presbiterianos usam, tá? Que eles têm, qual é o sistema de governo deles? Eles elegem, por exemplo, 7 pessoas, tá? Ou seja, eles colocam o nome lá de 15, 20, 30 pessoas, a igreja vota em 7 pessoas, por exemplo, e essas 7 pessoas vão liderar a igreja. Ou seja, é por voto, mas não é toda a igreja que vota. A igreja elege os seus representantes e esses seus representantes que vão liderar a igreja. Então, os desigrejados negam qualquer tipo de governo dentro da igreja, tá? Tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária. Então, nós vimos como pensam os desigrejados e agora nós vamos ver qual é o modelo de igreja pautado segundo a palavra de Deus. Ponto 1, um organismo, tá? Sabe a diferença entre organismo e organização? De forma simples, clara e objetiva. Organismo é uma junção de membros que dá vida a alguma coisa e essa coisa, vamos dizer assim, ela vive independentemente. Ou seja, é uma junção de membros que só tem vida quando está interligados e passa a ter uma vida própria, uma experiência própria, consegue viver separadamente. Por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é um organismo vivo, porque, olha que interessante, eu tenho os órgãos e tenho os meus membros. Que interessante, é tão interessante que os membros são diferentes um dos outros, mas eles precisam estar interligados para dar vida própria. Então isso é fantástico, tá? Então a ideia de organismo é isso. Eu consigo ter vida própria. O organismo tem vida própria quando os membros estão interligados. O que é uma organização? A organização, ela é um esforço humano, tá? É um esforço humano, um esforço individual para realizar propósitos coletivos. Tá? Então, por que eu não sou uma organização? Eu sou um organismo vivo. Porque eu não nasci, eu não fui constituído por esforço humano. Tá? Eu não fui
composto por um esforço humano. Embora eu fui composto para cumprir um propósito específico, mas eu não fui projetado pelo esforço humano. Então, tecnicamente, isso o que é uma organização? É um esforço humano para realizar um propósito coletivo. Por exemplo, escolas, hospitais, empresas são organizações. É um esforço humano para cumprir um propósito específico. A igreja CNPJ é uma organização. Tá? A igreja CNPJ é uma organização. Ela é um esforço humano, presta atenção, ela é um esforço humano para cumprir um propósito específico. Tá? Fabião, então a igreja ela é organismo ou ela é uma organização? Biblicamente, a igreja ela é criada na sua base, na sua raiz, no seu cerne, como organismo. Por quê? Porque a igreja ela não está ligada, ela não precisa estar ligada a um local específico para ela ser. Mas para ela cumprir o seu propósito, é tão interessante que eu preciso ajuntar esses... Entendo que eu vou te dizer, esse monte de membros, porque eu faço parte do corpo. Então precisa ter essa junção, tá, de membros para que a igreja possa se organizar de forma humana, para que ela possa cumprir o seu papel de forma específica, que ela possa cumprir o seu papel de forma mais eficaz. Então, olha só, a igreja precisa ser uma organização para ela existir? Não. Ela já existe por si própria, ela tem vida fora das quatro paredes. É isso que o evangelho nos ensina. Fábio, então os desigrejados, eles estão certos? Sim, eu não vou discordar dele. Como inúmeros de teólogos não discordam da sua posição. O problema está na sutileza. O problema está na sagacidade. Por que não estar em um templo? Porque vai muito mais além de estar debaixo de uma tutela de alguém. Uma das ideias que pode surgir é o seguinte: será que não é por causa de uma insubmissão? Será que é por causa que eles não querem ter alguém comandando a vida deles? São perguntas que a gente precisa fazer, eu vou responder daqui um pouco, tá? Então o que você precisa entender é o seguinte: a igreja ela é um organismo vivo, tá? Mas para ela cumprir o seu propósito como sociedade, ela precisa estar organizada, tá bom? Ponto 2, uma organização. Querido, preste atenção. O autor coloca que uma organização, ela é biblicamente correta. Preste atenção. Uma organização, ela não está só nas Sagradas Escrituras. A organização é um fato histórico. É um fato sociológico. Historicamente, coisas precisam se organizar para cumprir o seu propósito. Eu estava pesquisando. Você sabia que existem algumas organizações governamentais ou não governamentais que é chamado de organismo? Por exemplo, a ONU, o FMI, a OTAN, são organismos que dão vida a um propósito aqui nessa terra. Ou seja, eles se organizaram, foi uma experiência humana, teve um esforço humano, eles se organizaram para cumprir um propósito específico, tá bom? Então, a igreja é inegável. Para ela cumprir o seu propósito como na sociedade, ela precisou ser organizada, tá? Porque a ideia dos desigrejados é dizer o seguinte, que a igreja só passou a ser instituição física, só passou a ter nome próprio, vamos dizer assim, a partir do 3º século, tá? Quando Constantino une, então, ela ao Estado. Isso não é verdade. Nós vemos isso em Atos capítulo 15. Quem liderava a igreja? Era Tiago. Tiago e os outros apóstolos fizeram o quê? Uma assembleia, uma reunião. E eles fizeram o que naquela reunião? Eles colocaram regras. Eles colocaram regras para dizer quem seria e quem não seria judeu, o que poderia, o que não poderia.
dentro daquela comunidade. É tão interessante que o credo apostólico, ele é antes, tá, de Constantino, antes do Edito de Mileto, antes de 313, bem antes. Nós vemos isso em Atos capítulo 2. Nós vemos que eles tinham o que é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É um modelo em que a igreja naquela época seguia. Fala assim, olha, nós estamos seguindo que modelo? O modelo do credo dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos. Eu não vou seguir outro tipo de ensino que tinha naquela época. Eu vou abraçar o ensino dos apóstolos. Isso é um sistema de credo, isso é um sistema doutrinário. Já tinha antes, justamente de Constantino, vamos dizer assim, legalizar a igreja. Porque antes de Constantino, a igreja não tinha um templo próprio. Por questões óbvias, a igreja era perseguida. Ninguém queria que aquele movimento crescesse. Pode ver Paulo perseguia quem? Os cristãos. Então se eles colocassem uma placa lá, Assembleia de Deus, Deus Amor, Congregação Cristã, Metodista, Igreja Luterana, Presbiterianos, Batistas, Independente, se eles colocassem qualquer nome de igreja, ficava muito fácil para eles serem encontrados. Eles iam lá, encontravam, quebrava aquela igreja e levava todo mundo preso. Então o que eles precisou fazer? Se esconder no subsolo, em casas, ou seja, em cavernas. Há registros que muitos deles começaram a se reunir até no cemitério. Fábio, meu cemitério é aberto, eu sei, mas quem iria acreditar que alguém ia lá no cemitério para pregar o evangelho, para falar do evangelho, para adorar a Deus em espírito e em verdade? Quando tinha um pequeno grupo reunido, eles achavam que estava fazendo algum enterro, alguma coisa do gênero. Ou seja, eles criaram essas estratégias para adorar a Deus, para fugir também de quem? Para fugir daquelas perseguições que eles estavam tendo. Então é esse um dos motivos, tá? Por exemplo, Cristo. É verdade que Cristo não cria igreja, mas aonde Cristo pregava o evangelho? Além das praças públicas, além do ar livre? Nas sinagogas. Então, olha, pense comigo. Se os judeus tivessem aceitado na sua totalidade, se o clero tivesse aceitado a Cristo, aonde Cristo ia ser pregado? Na sinagoga. Hoje, provavelmente, nós não teríamos igrejas como nós conhecemos hoje, com esse nome, igreja. Possivelmente, nós teríamos o que? Sinagogas. Seria sinagoga da Assembleia de Deus, sinagoga Deus é Amor, sinagoga Congregação. Você pegou a minha ideia? É que eles rejeitaram o Messias. Então, seus seguidores também eram rejeitados. Os seus seguidores não podiam estar de origem de Cristo, que ele veio da sinagoga. É claro que Cristo ele não estava justamente pregando um local. Aí tem alguém que pode perguntar assim, Fábio, Jesus quebra a organização física. Quando Jesus responde àquela mulher, a samaritana, e quando a mulher pergunta, onde eu devo adorar? É aqui ou em Jerusalém? Ou seja, existem dois lugares de adoração, um em Samaria e outro em Jerusalém. Onde que eu devo adorar? É aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Onde os judeus falam que é o templo de adoração, e Jesus solta aquela pérola. Tá? Não é nem aqui e nem ali. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá vendo? A Bíblia está proibindo o uso do templo. Presta atenção. Cristo não está proibindo o uso do templo. Na verdade, ele está alargando o projeto de adoração. Ele não está limitando a lugares específicos para adorar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, você é livre agora. Você pode adorar eu em qualquer lugar. Ele não está restringindo, ele está abrindo o campo de adoração. A ideia aqui é adoração, não é vida comunitária. Não existe vida cristã solitária. Não existe vida cristã sozinha. Eu preciso estar em um local específico para eu adorar a Deus em espírito e em verdade. Fábio, mas eu posso adorar a Deus numa cafeteria? Concordo com você.
Se eu reunir 2, 3 crentes numa cafeteria, eu estou adorando a Deus? Você pode estar adorando a Deus. Mas aquele lugar, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ele não está preparado totalmente para uma adoração específica e sem perder o foco a Deus. Porque os juízes, eles não fazem as suas sentenças num boteco. Porque eles não vão numa lan house. Porque eles não vão numa cafeteria. Precisa ter um local específico. Você precisa ter um lugar específico. É essa a ideia. Nós precisamos ter lugares específicos. Tópico terceiro, a importância e a necessidade da igreja. Olha que interessante, ponto 1. Por que eu preciso ter uma igreja organizada? Primeira ideia, a igreja como família de Deus. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, e o verso de número 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Paulo fala que a igreja ela é a família de Deus. Por que família? Porque Paulo ele trata a igreja como família. No mínimo por 4 razões. Primeira razão, porque na família tem hierarquia. E quando eu falo de hierarquia, eu falo de comando. Então, olha que interessante. Por que ele fala sobre família? Porque família tem hierarquia. Hierarquia fala de comando. O que tem na família? Instrução. Existe alguém que está no comando e que instrui as outras pessoas. O que tem mais na família? Disciplina. Quando alguma coisa está fora do caminho, o líder daquela família coloca alguém de volta no caminho. E o que tem mais na família? Aprendizagem mútua. Ou seja, tanto o líder quanto os outros membros da família, todos aprendem. Então, essa que é a ideia de família. Família com igreja. Então, se na família tem liderança, na igreja tem que ter liderança. Se na família tem instrução, na igreja precisa ter instrução. Se na família tem disciplina, na igreja precisa ter disciplina. E se na família tem aprendizagem mútua, na igreja todos precisam aprender, do líder até aquele que não exerce nenhuma liderança dentro da igreja. Então a igreja, ela é família justamente por causa desses 4, no mínimo por causa desses 4 pontos muito importantes. Ponto 2, a igreja como testemunha da salvação. Olha o que diz em Efésios, capítulo de número 3 e o verso de número 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, olha que interessante, porque a igreja foi criada, porque a igreja como instituição, ela foi criada justamente para ela sair das 4 paredes. Então, olha que interessante, do mesmo jeito que família precisa sair de casa e exercer o seu papel dentro da sociedade, em lugares específicos e levando valores de casa para fora, a igreja é a mesma coisa. A igreja como instituição, ela se reúne para ter comando, para ter instrução, disciplina e aprendizagem mútua. Depois disso, ela sai das 4 paredes, ela entra na sociedade para quê? Para levar os valores aprendidos dentro de casa ou dentro de uma igreja para o mundo lá fora. É essa a ideia. É isso que Paulo está querendo falar para nós agora. Aquilo que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso de número 9. Deixa eu ler aqui 1 Pedro, capítulo de número 2 e o verso de número 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui ele vai falar finalidade, a fim de, o motivo de. Qual é o motivo? Qual é a finalidade? Proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, qual é o propósito agora da igreja? É sair das 4 paredes e na sociedade mostrar a salvação para as outras pessoas. Então, essa que é a finalidade da igreja, é também sair de 4 paredes. Então, nós precisamos entender que esse é o propósito de Deus. É justamente isso que Deus fez.
Tá? Ele cria a igreja ela é um organismo vivo, ela se reúne como uma organização, porque ela é uma família, e depois ela sai das quatro paredes para ela interferir na esfera da sociedade. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.